Alunos do quarto ano, aqui é Tiana Gley, tudo bem com vocês? A gente vai começar a nossa aula de hoje, uma quinta-feira, dia 23/7/2020, tá? A gente falando sobre matemática, falar sobre divisão, que é a operação inversa da multiplicação. Então, uma precisa da outra para poder ser resolvida. Então, do mesmo modo que as demais têm ideias, essa aqui tem ideias também, né? Como vocês vão ver aí, ó, ideia de repartir igualmente, né? Ideias de quanto cabe, quantos grupos podem ser formados, certo? E é muito fácil a divisão. Então, ela tem termos também, certo? Tiana vai escrever aqui uma divisão bem fácil, como está no livro. 8, certo? 8 folhas para 2 formigas, vamos dizer assim. Então, cada um desses aqui, ó, tem um termo bem fácil de ser identificado, tá bom? Então, a gente vai começar com falando do divisor, que é com ele que eu vou dividir a quantidade, que é o dividendo. Ó, vê como é fácil. Divisor. O resultado é chamado de quociente, certo? E ao sobrar aqui, ó, vou até colocar o que está aí no livro, ao sobrar é chamado de resto. Então, quais são os termos de uma divisão? Divisor, dividendo, quociente e resto. Muito fácil. Como eu disse, vamos precisar da multiplicação, certo? Temos que saber bastante multiplicação para chegar na divisão. Faz a seguinte pergunta: 8 dividido por 2 seria quanto? Aí eu posso ir na tabuada. Qual é o número que multiplicado por 2, ó, qual é o número que multiplicado por 2 eu vou ter 8? Qual seria esse número? Então fica a pergunta: qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 8? Esse número aqui da frente que eu não sei, ele vai ser o meu quociente. No caso aí é o 4, que 4 vezes 2 é igual a 8. Aí eu faço uma continha de menos para achar o meu resto. E aí acaba a minha conta. Viu como é fácil? Isso aqui é a ideia de repartir igualmente, certo? Também temos a ideia também de quantos grupos podem ser formados. Aí eu tenho 40 dividido por 10, você pode eliminar os zeros, ficar só 4 dividido por 1, vai dar 4. Toda a divisão por 10, 100 mil, você corta a quantidade de números do dividendo, no caso dos zeros, e aí você tem um número único. Muito, muito fácil. Aí tá mostrando aqui, ó, cada etapa, certo? Da divisão. E quando há um número menor, vou dar um exemplo aqui, pronto, vai que aqui tenha o número 1, seja 18, certo? Aí eu faço 1 dividido por 2, não vai dar, certo? Porque 1 é menor, então quando acontece isso, você tem que fazer o juntar. Junta os dois números para formar um único número. No total aqui ficou 18. Então, 18 dividido por 2 vai dar 9. Por quê? 9 vezes 2 é igual a 18. Então, quando isso ocorrer, um número pequeno na frente da divisão, certo? No dividendo aqui, você tem que juntar para formar um número maior e assim poder fazer a divisão, certo? E também existem divisões exatas, que é quando termina em zero, e inexatas, quando é diferente de zero. Então, 1, 2, 3 deu isso, é inexata. Por quê? Porque sobrou resto. Quando não sobra resto, é zero, aí você vê que é um exato, terminou em zero. Não é zero, então aí você já vai colocar, né, inexata. Caso seja a classificação disso, ok? Então é o seguinte, vocês vão responder a página 62 e a 63. Porém, a quarta questão, a quinta e a sexta, vocês não vão responder. Só vão responder da primeira até a terceira. Certo, gente? E qualquer dúvida, a gente pode perguntar que a Tiana responde. Certo? Daqui a pouco a gente tem mais um assunto muito, muito fácil. Ok? Já, já.
Olá, alunos do quarto ano retornando. Vocês vão pegar geografia, muito fácil. Vamos fazer a leitura sobre relevo, página 36 e 37, certo? As formações do relevo, certo? O que é um relevo? É um conjunto de formas de superfície terrestre, certo? Ou seja, diferenças em níveis, certo? Entre os terrenos baixos, certo? Os elevados, os planos, os acidentados. Então, a gente vai trabalhar bastante esse relevo. Outra coisa que eu quero que vocês façam, vocês vão tentar desenhar esse mapa aqui. Fala com o papai, fala com a mamãe para ajudar você. Não é para fazer com você, não é para fazer para você, e sim ajudar você em alguns detalhes, certo? Vocês vão fazer esse mapa aqui para a gente trabalhar, que é o mapa do Brasil e a formação do relevo do Brasil, certo? Vocês vão ver planalto, planícies, depressões, vales, serras, montanhas, tudo isso faz parte do relevo. Então, a dica que eu quero que vocês leiam e vocês já vão praticar a parte de desenho. Num caderno de desenho, você pode colocar a folha por cima desse desenho e fazer o cobrir. Depois você pinta da forma que está aqui, colocando a legenda, certo? Colocando o título, que é o relevo do Brasil. E amanhã, aí nós iremos começar esse assunto sobre relevo, certo? Não pode esquecer de ler, que eu posso fazer perguntas e aí vocês já vão saber responder, porque vocês já fizeram aquela pré-leitura, certo? Já desenharam um pouco do nosso país e qual é o seu relevo, certo? Não pode esquecer de ler, ok? Ótimo, muito bom. Não esquece, hein? Tem que fazer a leitura e já praticar a parte de desenho desse mapa. Eu sei que vocês vão conseguir, certo? Não esquece. E aí, tudo bem? Que bom, gente, ó. Vai lá, pega história, certo? Vou falar das grandes navegações. Eu até já citei aqui algumas grandes navegações, né? Vou fazer uma breve leitura. Então, as principais viagens financiadas por Portugal foram a de Bartolomeu Dias em 1488, que chegou no Cabo das Tormentas, que é hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança, né? O Vasco da Gama, marca aí, por favor, são os grandes navegantes. Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias. Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegou ao Brasil, como a gente já sabe. Chegou, no caso, ao Brasil, depois seguiu em viagem para as Índias. Né? Isso como vocês estão vendo aqui no mapa. Então, as grandes navegações eram financiadas pelas grandes potências, no caso marítimo, né? Que era Portugal e Espanha, certo? As rotas, né, terrestres eram denominadas pela Itália e que forçou Portugal a procurar novas rotas pelo mar, certo? Então aqui tem, caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio das Índias, certo? Quantas navegações, quantas viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, né? Que, embora tivesse pensado ter chegado às Índias, certo? Na verdade, ele chegou ao continente americano, certo? O engano foi descoberto por outro navegador, que é o Américo Vespúcio, que hoje nós temos o nosso continente chamado de América devido a ele, né? Olha, cujo nome inspirou chamar o continente americano, certo? Ele descobriu, mas Américo Vespúcio disse que não era as Índias e aí, certo? Acabou tendo seu nome vinculado, né, ao nosso continente, certo? Aí nós temos o quê? Então, um tratado de Tordesilhas, né? Em virtude do grande domínio português e espanhol na navegação, esses países passaram a disputar, né, a conquista de terrenos descobertos. Então, para que ninguém ganhasse mais do que o outro, foi o que fizeram. Assinaram esse tratado que dividiu a América, né, o continente em duas partes. Vocês estão vendo aí a parte rosa aí? É a parte portuguesa. E a parte um amarelo um pouco mais forte, né, como dizer assim, um amarelo meio queimado, é da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7
de junho de 1494 e determinava uma linha imaginária que passava, né, a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, certo? As terras descobertas até essa linha eram em domínio de Portugal, certo? E as demais o domínio espanhol, certo? Os portugueses não podiam passar para o lado espanhol, nem os espanhóis na área, no caso aí dos portugueses, certo? Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já sabia que as terras, ficaria sob o domínio de Portugal, porque encontrava-se no lado deles, certo? Só que outros países, como a Inglaterra, a Holanda e a França, não reconheciam esse acordo, certo? Eles vinham para o Brasil, vinham para as terras da Espanha e aí eles pegavam todo o recurso que tinha, certo? Não reconhecia, por isso não o respeitavam, né, certo? Esses países passaram a ocupar o domínio de terras que Portugal e Espanha achavam que eram suas, certo? Além disso, esses países também passavam a pegar tudo, né? Fazia pirataria, né? No caso aí, roubavam as coisas, tanto da área portuguesa como do domínio espanhol. Certo, gente? Então a gente vai trabalhar a página 36, referente às grandes navegações, certo? De Bartolomeu Dias, de Vasco da Gama, certo? De Colombo, de Américo Vespucci. E também vamos trabalhar a parte de Tordesilhas, certo? Que é a página 36. Então vocês vão trabalhar só até a segunda questão. Muito, muito fácil. Muito fácil. Aliás, vocês vão bater a página 37, que é mais fácil ainda, gente. Nossa, um é de marcar X, o outro é de fazer aquela linha imaginária. Perfeito, certo? Não deixem de fazer. Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Beijo para vocês.